O Internacional sucumbiu e foi derrotado para o pior São Paulo da história, graças às escolhas de Mano Menezes. Vamos falar sobre isso? Então, fica comigo depois da vinheta. O Internacional foi passear, sim, foi passear em São Paulo, porque o Inter até começou de uma certa forma bem, mas foi aquele estilo de daqui a pouquinho, a gente, resolve, foi muito assim. Talvez pelas escolhas do treinador ou pela falta de ambição, falta de tesão no grupo do Internacional. Mas tudo isso começa muito lá atrás. O Internacional tem no banco de reservas o seu artilheiro da temporada, e é meio incoerente o artilheiro da temporada ser banco. Por mais que o Pedro Henrique não tenha feito gols nos últimos jogos, esteja numa seca, ele é o artilheiro da temporada. Por quê? Porque o Internacional jogava de uma forma antes do Luiz Adriano chegar. E com isso, o Pedro Henrique foi ser a referência do Internacional e deu muito certo. Ele deixou de ser um ajudante de lateral ou um mero substituto de Wanderson, que até agora não chegou em Porto Alegre, custou 24 milhões de reais aos cofres do Internacional e não farda na várzea. Como eu já mencionei anteriormente, atacante que não faz gol não serve e não pode ser titular, não pode comprometer os resultados, principalmente após o seu treinador o malhar numa entrevista coletiva. Então, esses foram dois erros grotescos do Mano Menezes, Luiz Adriano e Wanderson. E aí eu vou um pouquinho mais adiante. Quais outras escolhas interferiram? Bom, eu concordei com a escalação de Igor Gomes para o Bustos ficar no banco, porque o Bustos não vem jogando futebol em 2023. Mas o Igor Gomes foi um dos grandes responsáveis pelo revés do primeiro tempo. Foi dele a falha para o gol do Luciano, após a defesa de pênalti do Kehler. Mas, quando o Campanharo precisou ser sacado do time por problema muscular, o Mano Menezes poderia ter optado por uma outra opção e escolheu Baralhas, que não farda na várzea. O Baralhas não é um jogador que vai proporcionar uma melhor saída, vai contribuir para que o time possa chegar com uma qualidade no ataque. Muito pelo contrário, ele não sabe marcar, ele faz muitas faltas e ele faz com que o adversário fique mais tempo dentro do campo do Internacional, mais perto da área. E aí os erros eles ficam cada vez mais próximos de acontecerem. O Pedro Henrique se tornou um jogador para tentar resolver problemas e não um jogador no qual a gente pudesse ter um embate, digamos assim, justo, de 0-0, para ele ajudar o Internacional a construir o resultado. E aí fica complicado. Por que fica complicado? Porque o momento que ele é sacado do time para um jogador entrar, porque chegou o 9, ele vai entrar, e tu tira o Pedro Henrique daquele lugar onde ele estava se destacando, do jeito que a bola vinha, batia nele e entrava, o momento que ele sai do time desta forma, ele perde a confiança. E quem é que vai buscar essa confiança de volta do Pedro Henrique? É o Mano Menezes, mas não da forma como está sendo feito. E aí, depois da derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense nesta rodada, eu começo a me questionar a vitória do Internacional para o Flamengo, diante do Flamengo, aquela virada no Beira-Rio. Porque o Flamengo em 4 jogos perdeu 3, e eu começo a questionar se realmente o Internacional apresentou um bom futebol contra o Flamengo ou ganhou de um time que todo mundo está batendo. Isso eu me preocupo, e me preocupo com a sequência que o Inter tem agora. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro e Grenal. Só com o teu dedo no like, inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com todos os teus amigos. Beijo enorme e até mais.